Você acha que já viu um leão perigoso? Espere até conhecer o mais temido predador da África, um verdadeiro monstro da natureza, cuja força e brutalidade desafiaram até os próprios caçadores. Este é o leão que virou lenda, responsável por dezenas de mortes, temido por tribos inteiras e estudado até hoje por cientistas que tentam entender o que o transformou em uma máquina de matar. Fique até o fim, porque o que você vai descobrir sobre ele vai mudar completamente sua visão sobre o Rei da Selva. No coração selvagem da África, entre as planícies douradas e o rugido distante da savana, nasceu uma criatura que desafiava tudo o que os homens acreditavam saber sobre os leões. Ele não era apenas grande, era gigantesco. Um macho imponente, com uma juba escura como a noite e olhos dourados que pareciam brilhar com fúria. Seu nome ecoou por gerações: o Leão de Tsavo. O monstro real que espalhou terror por quilômetros e transformou a savana num campo de medo e silêncio. A história começou em 1898, quando trabalhadores britânicos construíam uma ferrovia no Quênia. Tudo corria bem, até que algo começou a caçá-los. No início, pensaram que era coincidência. Um homem desaparecia à noite, talvez levado por um animal comum. Mas logo os ataques se tornaram frequentes. Corpos eram encontrados mutilados, arrastados para dentro da mata. As pegadas? Gigantes. O rastro? Sempre o mesmo, o de um leão. Mas havia algo errado. Leões caçam em grupo, mas este agia sozinho e com uma inteligência quase humana. Ele esperava o momento certo, atacava sem ruído e sumia na escuridão. Os trabalhadores o apelidaram de o Fantasma de Tsavo, e muitos juravam que ele não era apenas um animal, mas uma maldição viva. Os ataques aumentaram. Nenhum acampamento era seguro. As fogueiras queimavam noite e dia, mas o leão parecia rir do medo dos homens. O rugido dele fazia o chão tremer, e cada vez mais corpos desapareciam. O terror era tão grande que centenas de trabalhadores abandonaram o local, acreditando que estavam sendo perseguidos por um espírito maligno. Foi então que entrou em cena o coronel John Patterson, um engenheiro e caçador determinado a pôr fim à carnificina. Armado com um rifle e coragem de ferro, ele passou noites acordado, esperando pelo monstro. Patterson descreveu o leão como algo saído de um pesadelo. Enorme, sem juba completa, com uma força capaz de derrubar um homem com um único golpe. Durante meses, a caçada se transformou em guerra. O leão parecia zombar de todos. Armadilhas falhavam, tiros erravam o alvo, e o predador continuava ceifando vidas. Até que, numa noite silenciosa, o rugido parou. Patterson finalmente conseguiu acertar o monstro após uma perseguição brutal. Quando o corpo foi medido, o que viram foi espantoso. Um leão de tamanho colossal, com dentes quebrados, cicatrizes por todo o corpo e um olhar que parecia ainda brilhar, mesmo depois da morte. Mas o mistério não acabou ali. Décadas depois, cientistas examinaram os restos do lendário leão e descobriram algo assustador. Ele havia perdido parte dos dentes e da mandíbula, o que o impedia de caçar presas normais. A dor constante o tornara agressivo, e ele passou a ver o homem como sua presa mais fácil. Resheshir, o leão de Tsavo, não era apenas um assassino. Era o resultado cruel da própria natureza. Uma criatura ferida, faminta e desesperada. Um símbolo de como o desespero pode transformar até o rei da selva num verdadeiro demônio. Hoje, o corpo empalhado do leão de Tsavo repousa em um museu de Chicago, lembrando que a natureza, por mais bela que pareça, esconde monstros reais. E cada cicatriz naquele corpo é uma lembrança silenciosa de que, no reino animal, a sobrevivência nunca é gentil. E agora que você conhece a história real do leão mais temido da África, o que acha? Ele foi um monstro? Ou apenas uma vítima do próprio destino? Deixe sua opinião nos comentários. Quero saber o que você pensa sobre esse predador lendário. Se gostou do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal Natureza Mortal e compartilhe com seus amigos que amam histórias selvagens e assustadoras. Porque, na natureza, o verdadeiro terror é real.